a gente segue com notícia aqui no Revista, e olha só, um dado preocupante. Os números de violência contra a mulher seguem crescendo de forma avassaladora no Brasil e por isso a gente precisa falar, tratar, discutir o combate à violência contra a mulher. Para falar com a gente sobre isso, recebemos agora a doutora Natália Figueiredo, que é delegada titular do Núcleo de Feminicídios aqui do Piauí. Doutora Natália, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia, Nájila. Bom dia a todos que nos assistem. Doutora, a gente vê que acontecem cada vez mais, ou talvez agora a gente tenha mais luz sobre os casos de violência contra a mulher e por isso é importante, num começo de ano, falar sobre esse combate. Exatamente, como você falou, a violência doméstica familiar ela é secular. Agora, o que vem acontecendo é que estamos tratando desse tema que por muito tempo ficou intramuros, ou seja, em briga de marido e mulher, ninguém metia colher, ninguém falava. E até mesmo essa questão do falar vem estimulando muitas mulheres a registrarem a ocorrência. Então, eu sempre analiso numa perspectiva, vamos dizer, positiva, no que tange, com exceção do feminicídio, obviamente, mas com relação aos registros, o aumento do número, porque as mulheres estão passando a registrar mais. Eu sempre analiso nessa perspectiva. Confiando nas forças de segurança pública, a gente vê cada vez mais prisões sendo realizadas e rapidamente a gente viu o caso de Parnaíba, que a equipe prontamente respondeu à situação de violência. Então é isso, tem se tratado mais sobre o tema, mas é sempre bom esse tema estar em voga, sendo falado, para que a gente consiga reduzir esses números. E agora a gente vive no século da tecnologia, todo mundo tem um celular na mão e as mulheres conseguem registrar mais essa violência acontecendo. A gente viu no caso da secretária de Francisco Santos, teve um caso em Landry Salles também, que essas vítimas elas conseguiram registrar aquela violência acontecendo no momento. Verdade. A tecnologia está sendo utilizada no viés positivo, inclusive na disseminação do que é a violência doméstica familiar. Porque muitas vezes a mulher ela vive um contexto de violência doméstica familiar e não se apercebe como vítima. Por exemplo, quantas mulheres passam por violência psicológica e não entendem que aquilo está no contexto de violência doméstica e familiar. Então, a tecnologia também, através da disseminação do conhecimento, está sendo de extrema importância para que essas mulheres elas entendam que vivem um ciclo de violência, entendam da importância de sair desse ciclo e também da denúncia para que o agressor seja responsabilizado criminalmente. Falar um ponto muito importante que a senhora tocou, doutora, é a violência psicológica. Às vezes, o fiscalizar demais, o querer saber o que está fazendo, já se configura uma violência. Exatamente. Muitas mulheres, elas romantizam esse controle, né? Entendem como um cuidado e, na verdade, ela está tendo a sua liberdade tolhida, o seu emocional prejudicado. Temos a questão do crime de stalking, que muito tempo não era previsto como um crime e hoje a gente vê quantas mulheres tem, inclusive, as consequências psicológicas nesse contexto de ser perseguida. Então, tudo isso, eu até digo assim, a legislação, ela realmente tem que caminhar com a evolução da sociedade. Então, são esses contextos de violência que há muito tempo não era previsto como um crime, e agora está, assim, sendo previsto, e também, como a gente falou, a disseminação do que é a violência doméstica familiar para que essas mulheres se fortaleçam e realizem a denúncia. A senhora é a delegada titular do Núcleo de Feminicídios. Acontecem muitos assassinatos de mulheres, aconteceram muitos no ano passado, mas é importante lembrar que a violência contra a mulher ela não começa no feminicídio, não começa no assassinato da mulher. Exatamente. A violência doméstica familiar ela é progressiva. Então, como você falou, não vai começar no feminicídio. Essa mulher ela vivia certamente um contexto anterior de violência, seja uma violência física, contexto de agressões, a violência psicológica, como a gente tratou, violência moral. Quantas mulheres elas têm a sua honra denegrida por parte de seus companheiros, namorados e também ex, porque a gente não pode esquecer que a violência doméstica familiar também acontece no contexto de relacionamentos que já terminaram. A gente viu
viu até, inclusive, a questão da secretária de saúde, em que se tratava de um ex que não se conformava com o fim do relacionamento, que é justamente a questão do entendimento do agressor que aquela mulher é de sua propriedade. Então, ele não se conforma nesse contexto de término. Então, daí a importância sempre da realização da denúncia, quando estiver no contexto de violência doméstica familiar, importantíssimo, pedir medida protetiva. Medida protetiva salva vidas. Quando a gente analisa os números de 2024, a gente viu que mais de 80% das mulheres não pediram medida protetiva ou sequer pediram. Não houve uma denúncia naquele contexto. Não houve a questão, justamente, nesses 40 casos de 2024, mais de 80% não registrou ocorrência e não pediu medida protetiva. Então, mulher, se você vive um contexto de violência, não subestime o agressor. Nunca ache que ele não será capaz de fazer isso. Denuncie, peça medida protetiva e, em caso de pedir medida protetiva, caso de descumprimento, denuncie. É importante fazer a denúncia. Muitas mulheres dizem, mas a medida protetiva é só um pedaço de papel. Não, é um comunicado oficial de que aquele homem é um agressor. Exatamente. E de que você tem uma proteção do Estado. Exatamente. E cabe ao Estado, após a concessão da medida protetiva, a importância do monitoramento dessa medida. E aí eu até enalteço o trabalho realizado pela Patrulha Maria da Penha, a Guarda Municipal, que realiza esse acompanhamento dessas mulheres e é muito importante. Lembrando que, e muitas mulheres não entendem como descumprimento, pensa que a questão da proibição do contato é somente o contato físico. Não, o contato virtual, ou seja, por meio de mensagens, ligações, também é descumprimento. Então, aconteceu, se encaminha à delegacia, relate que, inclusive, é um pressuposto para pedir prisão preventiva deste agressor. E evitar que aconteça um novo crime, dessa vez uma escalada da violência para um feminicídio. Exatamente. Como você falou, não vai começar no feminicídio. Então, no contexto de violência, denuncie e rompe o ciclo. Doutora, a gente teve esses 3 casos, na verdade, como citei no começo, um em Parnaíba, um em Landry Salles e esse outro em Francisco Santos. O que a lei prevê para esses agressores, nesse caso de violência física consumada? Olha, nesse contexto, o de Parnaíba e o de Francisco Santos, que foi o que eu cheguei a acompanhar mais, é um contexto de tentativa de feminicídio. Então, é previsto no Código Penal, inclusive de forma recente, passou a ser o feminicídio um crime autônomo com pena máxima de 40 anos. Então, houve justamente um rigor maior da lei, não sei o que desenrolou em relação aos casos. O de Parnaíba, salvo engano, foi convertido em prisão preventiva, né? Ou seja, aquele flagrante, ele foi homologado e concedida a prisão preventiva. Então, a responsabilização criminal desses agressores era de suma importância. Veja, antigamente, quantos casos aconteciam de tentativa de feminicídio ou até mesmo de feminicídio, né? Até então não era previsto assim, mas essas mulheres sendo mortas no contexto familiar, em que nada se fazia, como a gente falou, era em briga de marido e mulher, ninguém metia a colher. As pessoas do externo fingiam que não estavam vendo que ali havia uma agressão. E quantos casos, por exemplo, que eram um feminicídio e que passavam como morte acidental. Então, até eu enalteço também um trabalho realizado aqui pelo SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbitos, que está dentro do HGV, que recepciona esses corpos. Muitas vezes chega um relato do agressor como se tivesse sido uma queda, ou então até mesmo um mal súbito, e o trabalho é de excelência. Que a gente, inclusive, viu muitos casos assim no ano passado e nos anos anteriores. Exatamente. A gente contou com um trabalho importantíssimo da equipe de necrópsia que trabalha no HGV, no SVO, em que logo constataram sinais de violência e acionaram a polícia. Então, daí, como eu falo, a importância também de observar esse corpo. Muitas vezes o agressor, ele passa uma informação como se fosse um acidente. Se eximindo do crime, né? Se eximindo do crime. Então, é todo um trabalho conjunto. Não se reduz os números de violência doméstica familiar sem que haja um trabalho em conjunto de todos os órgãos envolvidos. Por falar em importância da sociedade falar sobre o combate à violência contra a mulher, doutora, eu vi uma resposta muito interessante, que eu até repliquei nas minhas redes sociais, da delegada do caso de Parnaíba, que durante uma coletiva de imprensa, uma pessoa perguntou: mas ele agrediu por conta de uma mensagem que ela recebeu. Que mensagem foi essa?
Não importa que mensagem foi essa. A resposta que ela deu foi exatamente isso. Não importa. E a gente, enquanto se preocupa, se importa com o que ela respondeu, a gente está meio que dando razão para o agressor. Isso é machismo. Machismo estrutural. Que eu até digo, o machismo não é somente em relação aos homens. A gente sabe que muitas mulheres também. Isso tudo depende do quê? Da criação. Então, a gente só vai, inclusive, uma coisa que a Nayana falou muito, e assim, ela falava e eu só estava assim, ó, a criação dos nossos filhos, a gente tem que perceber a importância e a não terceirização da criação e a formação moral dos nossos filhos. E a violência doméstica familiar também é reflexo disso, porque se o menino ele cresce nesse contexto de machismo, ele vai entender que é natural humilhar uma mulher, agredir uma mulher, e outro, se as meninas também crescem nesse contexto, elas vão naturalizar. Então, é natural, então, eu ser humilhada, eu ser maltratada. Então, veja, isso aí, essa pergunta, né, que foi feita à delegada, é pura e simplesmente reflexo do machismo que ainda está na nossa sociedade. É quando a gente tem 2 filhos, o menino pode brincar, a menina tem que aprender a fazer os afazeres domésticos. Infelizmente ainda tem, mas assim, eu sou muito otimista em relação ao quanto a nossa sociedade vem progredindo. Então, hoje eu vejo também pais mais interessados na criação dos seus filhos, passando os valores, não estabelecendo esse papel de menina, esse papel a questão do respeito e o amor mútuo. Isso é muito importante. Só assim que a gente um dia vai conseguir mudar esse panorama. Naina, você foi citada, venha para a nossa conversa. Você que é mãe e sabe exatamente a importância dessa construção dentro do seio familiar. E eu fico feliz de ter a delegada aqui, que ela que trabalha de uma maneira tão intensa, no sentido da conscientização, sempre atendendo os nossos convites para falar sobre esse assunto. E esse é o momento de você trazer a sua família para o sofá da sala, sabe? Eu tenho 2 filhas, como eu falei anteriormente, e eu percebi que eu fiz um bom trabalho quando a minha filha mais nova viu uma situação onde uma mulher foi humilhada pelo seu cônjuge. E ela presenciou, e depois ela me contou, e ela disse: mãe, um homem nunca vai me tratar assim, porque eu não vou deixar. Muitas vezes nós temos muita culpa, sabe, doutora? Infelizmente, as mulheres carregam culpa. Elas sentem culpa até de denunciar a agressão, que vão pensar dele. E isso pode custar uma vida. E eu queria que você trouxesse os dados, doutora, a respeito do perfil dessa mulher. A gente sabe que hoje a violência ela está em toda a sociedade. Todas as camadas da desde sociedade. as pessoas que têm mais dinheiro, aquelas pessoas mais simples. Mas existe um perfil da mulher que mais sofre com essa questão da violência? Em termos de estatísticas, Nayana, as mulheres negras e periféricas, infelizmente, no que tange ao feminicídio, elas lideram, né, esse triste ranking. E isso a gente analisa no contexto que a gente chama de interseccionalidade, ou seja, a análise de diversos fatores de vulnerabilidade para a gente chegar justamente nesse triste índice. Então, não é somente a questão do gênero, ou seja, essa ideia da violência de gênero, que é a subestimação da mulher, né? Mas também classe social, o racismo estrutural. Então, com relação a este ranking, realmente as mulheres negras e periféricas lideram. No entanto, eu sempre enfatizo, a violência doméstica familiar, ela não escolhe nem raça, nem cor, nem gênero, nem classe social, porque nós já vimos, inclusive, a gente teve o caso da Ana Hickman, para nos mostrar que uma mulher loira, branca, de classe social privilegiada, admirada pelo mundo inteiro, ela simplesmente também sofreu violência doméstica familiar. Então, é o quê? É o machismo que está na nossa sociedade. Não escolhe, como eu disse, essas determinadas características, qualquer mulher pode acontecer qualquer mulher, mas infelizmente quando a gente analisa esses números, as mulheres negras e periféricas ainda lideram. A senhora está sempre nessa movimentação do combate dessa violência, nesse seu lugar, na sua função enquanto delegada. Mas eu queria agora a voz da mulher. O que é que a mulher que está por trás dessa profissional? Porque todas nós, mulheres, temos um potencial de gerenciar muito grande. A gente gerencia o nosso lar, os nossos filhos. O que é que você acredita que poderia ser feito no meio da comunidade de maneira prática, pela sociedade, para que esses números fossem diminuídos dentro dessa margem que as mulheres sofrem mais, embora aconteça em todas as classes sociais, mas dentro da comunidade, de maneira efetiva, o que poderia ser feito?
Olha, a violência doméstica familiar, Nayane, ela é muito complexa. Então, assim, a gente tem que analisar sobre diversos panoramas. Um trabalho integrado da rede de proteção é fundamental. Então, temos que ter uma saúde pública efetiva, no sentido de acolhimento dessa mulher, assistência social. Como a gente falou, a questão da violência psicológica, muitas mulheres estão com seu emocional devastados diante do quê? De uma vida inteira de violência. Então, ela chega a um ponto, Nayane, que ela simplesmente ela normaliza e acredita que aquilo dali é a única forma de amar. Então, o trabalho do poder público efetivo no contexto da assistência, da profissionalização dessas mulheres. A gente sabe que muitas mulheres permanecem no contexto de violência pela dependência econômica, porque abriram mão da sua vida profissional para cuidar dos filhos e da casa. Então, tudo isso tem que ser realizado de forma integrada. A conscientização através de palestras, por exemplo, o trabalho da polícia no sentido de demonstrar a questão da responsabilização. Esses agressores estão sendo presos. Quando a gente analisa 2024, que foram os números que eu trouxe aqui para a Nájila, 78% dos agressores de feminicídio, eles foram presos, seja em auto de prisão em flagrante ou prisão cautelar, preventiva ou temporária. Então, o trabalho está sendo feito. Agora, é um trabalho que exige várias mãos. Não é só segurança pública, nós temos a saúde pública, assistência social. Então, um trabalho conjunto, município, estado e federação. Doutora, e para a gente finalizar, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos acompanhando, que sofrem, que perceberam durante essa nossa conversa, que sofrem algum tipo de violência, que elas tenham coragem de denunciar, tenham coragem de encerrar esse relacionamento e comunicar aos órgãos oficiais para que ela possa contar com essa proteção. Exato. Quem ama não bate, não maltrata, não humilha. Então, por mais que você pense que essa é a única forma de amor que você mereça, porque é isso que o agressor faz, ele mina o psicológico, faz com que essa mulher pense que é isso que ela mereça, não permaneça nesse contexto. Se ame, se cuide e realize a denúncia, saia do ciclo. A gente alerta porque, como a gente já até disse, a violência doméstica familiar ela é progressiva, ele não vai parar aí. O agressor, ele vê que a vítima se cala, ele vai aumentando. Vai escalando. Vai escalando. Então, rompa o ciclo, denuncie. E aí, novamente, eu chamo a atenção à necessidade da atuação efetiva do Estado. Quando eu falo Estado, não é só Estado... estrito senso, mas também a questão do município, federação e estado, todos juntos. Essa mulher ela precisa justamente desse acolhimento e suporte para que saia desse ciclo de violência. Então, daí a importância justamente da assistência social, também da questão do acolhimento dessa mulher quando ela sai dessa situação de violência. Eu até cito a importância do poder legislativo nesse sentido, Nájila. A gente teve algumas alterações legislativas no ano passado, que inclusive coloca a questão da criação de listas, que essa lista será fornecida pela Secretaria de Segurança Pública aqui do Piauí, mas listas de pessoas condenadas por violência doméstica familiar. Isso também é uma forma justamente de inibir esse tipo de crime. Que é como a gente já tem a do trabalho escravo. As empresas que são pegas com trabalho escravo, elas estão lá em uma lista do Ministério do Trabalho e todo mundo pode acessar. Exatamente. O que não pode é se calar. E aí, quando eu falo não pode se calar, não estou somente falando da vítima. Qualquer pessoa que souber de uma mulher sendo vítima de violência doméstica familiar, realize a denúncia. Nós temos os canais Disque 180, o Disque 100, Polícia Militar através do 190, as delegacias de atendimento à mulher. Aqui nós temos em Teresina, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, onde funciona inclusive o plantão de gênero. Lembrar que esse homem, essa pessoa, pode ser uma boa pessoa da porta para fora, mas se ele não é uma boa pessoa da porta para dentro, ele não é uma boa pessoa. Exatamente. Não temos por que preservar a imagem dessa pessoa, né? Exato. Como eu disse, realize a denúncia. O combate à violência doméstica familiar é uma obrigação de todos nós. Doutora Natália, muito obrigada pela sua disponibilidade, por vir conversar conosco sobre um assunto tão importante, principalmente em se tratando de começo de ano, novas metas, novas perspectivas. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns por tratar. Esse tema tem que ser tratado o ano inteiro. Diariamente. Diariamente. Obrigada, doutora.